Vamos lá então, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro Café Extraordinário em formato podcast. Estou muito feliz com a nossa convidada, primeira convidada, a Jéssica, veio com a Laurinha. Logo menos ela vai vir com a Laurinha no Bebê Conforto ou no carrinho. Quero agradecer demais ao Marcelo, a Hilary, ao Podwork. Eu estou muito feliz com essa mesa de café. O Café Extraordinário, para quem não sabe, ele nasceu no ABC Paulista. Eu era de lá. Na verdade, eu sou de Taubaté, mas fiquei 20 anos em São Paulo. Numa demanda de questões intelectuais, espirituais e emocionais. E aí sentamos ali 4 mulheres e começamos a fazer as nossas confissões, que não dava para gravar, chorava bastante. E a gente foi se esticando. E foram 30 encontros no ABC. Agora é uma consultoria empresarial. E agora é um podcast também. E você pode fazer um café extraordinário na sua casa, sabia? Depois manda aqui, se você quiser. Na sua empresa. Todo ambiente que te faz romper algum pensamento é extraordinário. Então vamos lá? Vamos. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, e você, Thaís? Bom dia! Bom dia! Jéssica, você sabe o significado do seu nome? Mais ou menos, não lembro, mas já li. Ó, toda consultoria, mentoria, todo café extraordinário, eu gosto muito de falar de nome. O nosso nome no hebraico é o nosso caráter, você sabia? Não. Nossa identidade, o nosso Shem. Quem sabe falar hebraico, vê aí se eu tô pronunciando certinho. E eu peguei o significado do seu nome. Olha. E você vai se surpreender, mas tem que ser o nome, o sobrenome, sobrenome. Porque a Jéssica não é só a Jéssica, né? Não é só a Jéssica. A Jéssica, a mãe da Jéssica, o pai da Jéssica, a avó da Jéssica, que nós vamos falar bastante da avó da Jéssica Da também. vovó. Então não tem como você ser só a Jéssica. Só ser Jéssica. Então o que é a Jéssica? Quem é a Jéssica, assim, né? De o nome. Deus vê. Olha. Deus contempla. Deus contempla você. Nossa, Deus te olha. vê. Olha. Agora o Jennifer, você sabe? Não, esse não. Esse aqui me surpreendeu. Olha. Branca e suave. Branca! É pouca coisa. Branca e suave, onda branca. E o que você usa o dia inteiro? Branco. O tempo todo. E aí o Rode, que é o seu sobrenome, você vai pesquisar e vai me dizer. Tá. Tá bom? Tá bom, porque combinado. Tem que ser sobrenome. Então você é a pessoa que Deus vê e tem a onda branca, espírito branco, branco e suave. Olha. Tudo branco. Faz todo sentido. É isso mesmo? É isso mesmo. Faz sentido pra você, eu Faz falei? muito sentido. Até o fim do podcast, todo mundo vai entender o sentido. Vai entender. E eu falei, nossa, eu não acredito. Eu coloquei entre parênteses, jaleco. Jaleco? Gente, jaleco. Calma, vocês vão entender. Sabe qual que é o significado do meu nome? Eu já tive problemas com isso. E a gente se empodera do significado do nome ou você fica com um certo preconceito, né? O meu é contemplada. Então, insuportavelmente amada. Nada. E eu já tive problemas com isso, porque quando você se apropria do seu nome, é a sua memória, a sua história. Agora você sabe que Deus te vê. Então, quando alguém erra seu nome, você gosta? Não. Você fala, Jéssica, Jennifer com 2 F's. Eu ia falar 2 N's. 2 F's. E é a nossa identidade. Então, quando alguém chama o nosso nome, é a memória de que está chegando a pessoa contemplada, a pessoa amada. E o contrário disso também é verdadeiro. Né? Sabe o significado de Mara? Não. A amarga. Então, a pessoa que se apropria disso, pra você ver como é importante você escolher o nome. Sabe o significado de Laura? Esse eu sei. Tanto é que eu tive... Laura vem de louro, né? De uma pessoa vitoriosa. É um nome muito forte, é um nome
que vem da realeza, né? Então é uma coisa que, assim, nunca sai de moda, Laura. Então é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Né? Isso. E eu sempre gostei de Laura. Era Laura e Luísa, devido ao meu marido, né? Luísa. Só que eu sempre quis um nome que as pessoas não perguntassem como escreve. Laura, ponto. Agora, Luísa. Por que você queria um nome que não perguntasse como escreve? Porque eu já tenho histórica, a história já é de... é Jéssica que jeito? É com J, é com S? Com Y. Então não, eu já tinha... Então assim, e por incrível que pareça, desde pequena eu sempre tive Laura na minha mente. Então, alunos, amigos, né, amigas que chamavam Laura, eu sempre falava, se eu tiver uma menina vai chamar Laurinha. E aí veio. E a gente já chama ela de Laurinha. Laurinha, desde já é Laurinha. Desde pequenininha na barriga. Legal. Ó, se você sabe o significado do seu nome, bota aqui pra gente, que eu adoro saber os significados. Marcelo, você sabe o significado do seu nome? Depois você manda pra mim, que eu quero saber. Gente, é assim que vai funcionar. Todo Café Extraordinário, eu vou trazer a referência de um livro. Agora a gente já falou do nome. Esse livro, dá pra ver assim? Dá pra ver? Esse livro, eu já fiz um clube deste livro com estudantes de psicologia e quem se interessa né, pelo assunto de psicologia. Ele quebra você no meio, assim, de preconceitos. Se você tiver um viés religioso, ele já logo fala, vai trabalhar com outra coisa, que você não vai poder ser psicólogo. Se você é uma pessoa preconceituosa, você descobre aqui, porque o preconceito existe muito forte, inclusive na nossa fala. Né? E aí, o nosso corpo também transmite muito preconceito. E aí, aqui, você já logo fica com vergonha de existir. Vou ter de ler. E aí, eu separei um trecho aqui que eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Desse cara aqui, eu vou tirar 2 perguntas para ela, mas... Vamos lá. Ó, aqui ele fala que os terapeutas recebem regularmente em seus consultórios cacos de pessoas, que são pessoas fragmentadas e são cacos difíceis de serem colados. A decepção amorosa do paciente pode ser violenta e nem sempre a gente está preparado para receber essas pessoas fragmentadas, dissolvidas. Olha. E ele pede para que Cartas a um Jovem Terapeuta. Então, na carta... Eu já gostei desse livro. Ele é muito bom. É bom que, se você escolher essa profissão, que você tenha uma certa dose de dor para entender quando alguém vier com dor. Se você não tem... Você não sente. Vai ser muito técnico, né? E nesse momento a gente tem que ficar humanizando todos os ambientes, as mesas, as relações. O enfermeiro. Quer se apresentar, Jéssica? Se apresentar. Agora vocês vão saber, né, um pouquinho com quem eu sou. Então, eu sou enfermeira e eu sou especialista em oncologia. Um tema que é bem pesado, uma especialidade pesada, mas necessária, né? Faz só 13 anos que eu atuo e só 10 que eu sou especialista em onco. Então, gosto muito do que eu faço. E também já estou praticamente no meu último ano de odontologia. Tudo branco. Tudo branco, então por isso da surpresa, né, de ser branca. Então faz muito jus aí do meu nome, porque de todas as possibilidades que a vida me deu, todas elas eu escolhi um jaleco branco. E a outra profissão também, né? As duas profissões. Exatamente. Né? Você não fez uma transição absurda. Não é uma transição absurda, tanto é que eu falo que a odonto é para ela complementar aquilo que estava faltando, é a cereja do bolo, né? Então, para mim, eu acho que é realmente extraordinário as duas profissões. O enfermeiro, ele é um pouco psicólogo? Ele recebe os cacos? A gente precisa, na verdade, assim, na prática, nem sempre todo enfermeiro, ele capta o caco, porque não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade. Sim. Então, não são todas as pessoas que sentem. Sim. Você precisa sentir
a sua dor para você acalentar a dor do outro, né? É. E tem muitas pessoas que podem até sentir, porque o sentir é humano. Sim. Então eu acredito que todos sintam, mas nem todos estão preparados para Sabem. sentir o do outro É. e amparar. E Acolher. acolher. É a tal da empatia, né? Uhum. Então, assim, às vezes você até tem, só que às vezes você não sabe trabalhar, às vezes você não tem as ferramentas necessárias para você acolher a dor do outro, Sim. né? Então, assim, é de extrema importância que o enfermeiro ele tenha isso. O mineiro tem isso, assim, Nato, né? naturalmente. Nasceu. Ela é mineira, gente. Ela é de De Machado. Machado, Minas. É. O Então, mineiro ela já nasceu tem- assim, né? Na já verdade. nasceu, assim, acolhendo, Uhum. hospitaleiro. Eu tenho uma tia mineira e ela cozinha muito bem. E ela, acredito que seja o traço de amor, não é assim que fala, é de outra forma. É É a muito linguagem. hospitaleiro e a A linguagem do linguagem. amor dela é fazer comida pra você. Então ela sempre prepara um taporzinho com feijão, com carne, com qualquer coisa. No dia da mudança dela, ela fez pra gente, que ajudou a mudança, doce de abóbora com feijoada. Super Olha. fácil pra fazer numa mudança, Aham. né? Super. É. E o mineiro, uma enfermeira mineira, você acha que isso ajudou você a Ajudou. alcançar partes que nem todo profissional técnico tá enxergando? Na verdade, eu acredito que por ser mineira, eu já nasci ali com meio caminho andado, né? É. Porque eu já venho de uma família que é muito mineira, que é muito hospitaleira. E então, assim, a minha avó, então, ela ajudava todos, né? Assim, Sua avó é famosa? era famosa. Influencer. Se a minha avó já é falecida, vai fazer 5 anos, né? Então, assim, se ela tivesse viva, com certeza. Hoje em dia ela viralizava na internet. É. Ela já é E conhecida, né? já é conhecido. Muitos seguidores sabiam quem era a vovó Lourdinha sem ao menos saber quem é a vovó Lourdinha, É, né? o nome, né? E a minha avó sempre foi assim. Os vizinhos, tudo que precisavam, iam atrás da minha avó. Então, Você fala com seu vizinho? Você tem que falar com seu vizinho. É. Eu fiquei falando, eu fiquei refletindo sobre isso esses dias. Falei, gente. É que aqui, estado de São Paulo, nós não temos essa cultura, né? Isso é muito enraizado em Minas, de você conhecer todos os Ainda vizinhos. bem que lá existe, né? É. O E assim, filho do vizinho. eu agradeço, sabe? Porque isso fez faz muita parte, né? Do que eu sou hoje e do que eu vivencio. Então, sim, eu acredito que metade do meu caminho tem a ver. É a criação, né? É a criação. E eu acho muito bonito que você sempre coloca assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Eu já até me emocionei com isso, porque parece que não. Mas, gente, a internet é para ser disruptiva nisso também, tá? Então, de repente você fala, vou colocar uma mensagem que é clichê, igual eu uso muito a palavra extraordinário, né? As pessoas, inclusive, enjoam, mas é você que lute. Tudo é extraordinário pra você? Sim! Tudo é extraordinário. O carro é extraordinário, o café é extraordinário, liderança extraordinária. Gente, eu tô viva, eu tô no movimento, eu tô aqui, né? Alguém vai precisar da sua palavra. Sabe, a vida na vida é uma palavra que é uma frase que a gente usa muito. O que é a vida na vida? É a Jéssica sem ser enfermeira. É a Thaís sem estar performando aqui, sem estar maquiada. É só ir lá acolher. Sem ninguém tá vendo, assim, não vai dar pra tirar foto. E exatamente o extraordinário, que é aquilo que não é tão simples. É aquilo que não foi simplificado, foi algo muito maior. Foi extraordinário. De repente. Quer conhecer uma pessoa? Você pega ela de surpresa, que não dá tempo de ensaiar alguma coisa. E se tiver passando uma pessoa machucada, você vai parar pra ajudar? Você vai. Eu vou. Desce, para o carro. Eu vou porque, inclusive, há poucos dias atrás, um mês atrás mais ou menos, eu já estou de 9 meses, né? E aí teve um acidente próximo de casa, não sabia nem o que foi. E imagina, chuviscando e a pessoa tava lá de moto caída no chão. Isso é muito presente, né? Isso é muito presente. E nós, da área da saúde, a gente atrai também isso, sabe? E imediatamente eu queria parar. Eu estava de carro junto com meu marido falou, você tá louca, Jéssica? Não é assim. Você com esse mundo desse barrigão, né? Cuidando, chovendo, né? Então assim, opa,
Aí na hora eu fiquei triste, porque queria ter parado, mas depois fez todo Sim. sentido, porque Sim. a gente precisa cuidar de nós primeiro, para depois a gente cuidar do próximo, Uhum. né? Eu não posso colocar eu em risco para eu salvar o segundo. Então, a gente tem que ser racional também para a gente fazer um salvamento, um auxílio que seja. Né? Você não pode colocar sua vida em risco. E ali eu iria colocar, porque eu não tinha nada, não tinha ninguém, só tinha a população que parou, né? Naturalmente você vai e quer ajudar. Naturalmente, eu quero ajudar. Muito bom. Isso é tão importante, né? A gente tá perdendo essa habilidade. Eu tô falando a gente, tô generalizando, tá, gente? Se você não é desse, não é pra você. Mas o acolher. Esses dias eu vi uma menina chorando e ela tava fechando o estabelecimento que ela tava trabalhando. Ela tava chorando muito, ela tava com dor no pé. Ela tava mancando, assim, com dor no pé, dor no pé. E eu tava tomando um café com as minhas amigas, tirando foto, tudo lindo. Tudo lindo, maravilhoso, e a menina lá chorando. E eu fiquei tão mal, porque eu tava no. O que eu sei não é a verdade, né? Aham. E pode ser que ela tava chorando por outros motivos, tudo, mas todos os dias a gente tem uma oportunidade de exalar a humanidade. Aham. Né? Não, gente, deixa eu parar aqui, deixa eu ir lá ver. Deixa eu ver se ela precisa de alguma coisa. Uhum. Ah, não, nossa vida é muito corrida, né, gente? Não É dá muito tempo de corrida e às fazer vezes não isso, né? faz. Não dá tempo de ir lá perguntar o que ela tá Inclusive, precisando. Thaís, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo de salvamento que não foi muito legal. Assim que eu casei, fui para Campos do Jordão e choveu muito. Eu tinha um casal de maltesa, agora eu só tenho uma menininha. E não deu pra gente aproveitar, não deu pra gente almoçar. Quem é meu seguidor sabe dessa história. E a gente veio embora. E eu não fiquei triste. Era minha primeira vez em Campos, eu havia chegado há pouco tempo no E Vale. é tão bonito, né? E Você é vai com tão uma bonito e. expectativa, Não, romântico, né? nós ficamos num chalé à noite, no outro dia a gente ia passear, almoçar. Enfim, eu não me frustrei perante aquilo e falei pro meu marido: vamos comer um pastel dentro do carro e outro dia a gente volta. E assim foi. E ao descer aquele anel viário que vai para Santo Antônio e Campos do Jordão, eu me Tá. deparo com um acidente terrível de um ciclista. Nossa. O carro invadiu a contramão, estava bêbado, pegou um ciclista e não havia chego ainda ambulância, polícia, só tinha Tinha polícia. acabado de acontecer. Tinha acabado de acontecer e eu não hesitei. E nesse momento, meu marido é muito. Ele não é de parar, porque ele tem medo e Uhum. não é da área, enfim. E ele parou. Ele não mediu esforços, ele parou na primeira. Até ele parou. Isso. E o cara estava com politraumatismo no corpo todo, agoniando. Os amigos ali, ciclistas do lado, e não tinha muito o que fazer. Explica para a gente, politraumatismo são vários traumas em vários lugares. Várias fraturas. Várias Então, fraturas. fratura num braço, na mão, numa perna, Nossa, na outra, machucou tórax. muito ele. Quebrou ele inteiro. Quebrou ele inteiro. E assim, eu não tinha nada pra fazer. A única coisa que eu tinha ali era um par de luvas que o policial me deu. Uhum. E eu não tinha mais nada. Nisso parou um outro médico que estava subindo também, que tinha tipo um plástico que a gente coloca pra aquecer. Uhum. Aqueci ele e ele tinha momentos que era lúcido e outros não. E eu só falava pra ele de Deus naquele momento, falava assim: "Calma, vai ficar tudo bem, Deus tá com você". Mas eu sabia que no fundo não ia ficar muito bem, mas eu queria que ficasse, Sim. né? Então mobilizei todo o corpo dele, peguei o triângulo do carro, quebrei, mobilizei braço, perna, porque senão foi uma fratura exposta, sabe? Que é quando o membro ele cai. Então é uma fratura exposta. E eu sabia da gravidade, mas não estava preparada. E aí chegou o resgate, fiz mobilização, uma chuva também, aquela garoa. Enfim, acabou que aí veio até o helicóptero. Ele teve uma parada. E infelizmente ele não aguentou. E eu fiquei, assim, uns 7 dias péssima, lembrando dele. E até hoje. Eu sei o nome, sobrenome e todas as vezes que eu passo, porque lá é meu caminho de ir pra minha Minas Gerais, né? Eu passo e eu lembro. Então, assim. Quando você diz não estava preparada,
a gente fica preparado em algum momento? Em algum momento a gente fica. É, Em algum momento a gente fica. emocionalmente falando? A gente fica, principalmente eu da oncologia. Né? Então Tá. a gente já sabe o caminho Uhum. que a gente vai percorrer de acordo com a doença, de acordo com. A gente sabe o prognóstico. Tá. Então a gente sabe quando tem, quando não tem. Naquela ocasião eu sabia do que poderia acontecer, porque um politrauma, quando você quebra muitos ossos do corpo, ele poderia ter uma embolia pulmonar, Uhum. o tórax dele aqui, ele estava todo instável, então provavelmente deve ter fratura né, de arcos aqui, enfim, então eu sabia de todos os caminhos, né? Foi o primeiro. Não foi. Não foi, mas foi O primeiro que eu socorri? que você socorreu e ele não Sim. aguentou. O Tá. primeiro que eu socorri naquelas condições, né? Sim, Porque em outras condições foram mais simples, né? sim. Mas, assim, não da forma que ocorreu, não do jeito que ocorreu. Era Ambiente, não ambiente controlado. Exatamente, um jovem que era mais novo do que eu, inclusive, sabe? Sim. E então, assim, naquela proporção toda, não. E quanto tempo você tinha de formação? De formada? De formada, já tinha uns 7 anos. Já tinha 7 anos e esse marcou você, né? Marcou. Isso é uma das coisas que você colocaria na carta, igual aqui, ó. Colocaria. Cartas a um jovem terapeuta. Depois ela vai dizer pelo menos 3 coisas que um jovem da saúde, você que está formando na área da saúde, você precisa saber que a sala de aula não vai te ensinar. Não porque a sala de aula é ruim, mas tem coisas que você vai precisar passar fora da sala de aula. Com certeza. E não tinha como ela prever isso que aconteceu, né? Aconteceu. Faz parte do repertório dela e ela vai contar para você aprender. Ó, qual foi a sua decisão mais difícil quanto enfermeira e profissional da saúde em geral? Com toda certeza, sair da minha casa, sair do meu ninho. Sair do meu ninho foi, assim, o maior desafio da minha vida, né? Porque eu já tinha uma casa, eu tinha um lar, onde eu tinha tudo, né? Amor, carinho. Sim. E fora isso, eu tinha roupa lavada. Roupa lavada é Roupa importante. que eu Roupa acho que branca lavada. é uma das coisas que eu também colocaria no livro, com certeza. Porque, assim, faz muito sentido isso. Roupa lavada, comida na hora, né? Você ter tudo ali que você precisa. E, então, assim, exigiu muita coragem e persistência. Porque não é fácil, né? Você romper os laços, o cordão umbilical pra você ir, né? Então, pra mim, sem sombra de dúvida, não penso 2 vezes. O mais difícil é sair de casa. Você sabe que esses dias uma pessoa falou assim pra mim, Thaís, com quantos anos você saiu de casa, né? Uhum. Quanto tempo você morou em São Paulo? Gente, um dia vocês vão... vai juntando as informações e aí um dia eu conto a história toda, porque eu acho que eu já tenho uns 200 anos. Mas a gente que sai de casa, a gente vive uns 50 anos em 2. Por quê? A gente que tem que tomar as nossas decisões difíceis. Não é a pessoa mais velha. A gente inventa de fazer isso com a nossa vida. E isso te aumenta. E o quão engraçado é, Thaís, você sair de casa sem você dar explicação. Eu simplesmente pego a chave do carro e tô indo. Não precisa. E antes não era assim, era mãe, vó, ó, tô indo lá. Por causa disso, tal hora eu volto. E de repente você não voltava naquela hora. E o telefone tocava. Jéssica, que hora que você vai vir embora? Jéssica, você tem tal horário pra você estar em casa. É estranho, mas então, uma liberdade que precisa de juízo, né? É um tema muito contraditório, eu falo, porque assim, é algo que é muito bom para sua vida, enriquecedor, é amadurecedor, mas por outro é uma coisa que também tem um pouco de perda. Sim. Você vai perdendo também um pouco ali, e não é uma perda calculada. Não é. Por mais que você fale assim, bom, agora eu que vou ter que fazer minha comida, eu que vou ter que lavar minhas roupas brancas. E quando eu tirei o meu dente de siso? Cadê a pessoa para fazer a minha comida, o meu sorvete? Para me buscar no dentista. Aí você começa a valorizar, né? Então você fala assim, opa, não tem ninguém aqui agora comigo. Não tem. Aí, ou você... Aí, falei isso pro Marcelo no começo. A organização e o caos, eles trocam ideia toda hora. Toda hora. E às vezes até ri da nossa cara, viu, Marcelo? Tipo assim...
Ó, tá desorganizado. Não tem ninguém para organizar. O que você vai fazer com tem. isso? Ou você vai desorganizar mais ainda a sua vida, ou pelo repertório que você tem, pela criação que você tem, você fala, você firma o corpo. Já ouviu isso? Aham. Firma o corpo. Bora! Apruma! Apruma! Minas é assim, apruma! E aí você dá conta. Você dá conta. Você fala, interessante. Vamos mais. Aham. Vamos mais. E aí a sua decisão mais difícil foi sair desse ninho seguro. O ninho seguro. Você foi pra... O ninho seguro, você entender que muitas coisas deixam saudades depois, né? Então, você perceber isso, que você precisa dar 2 passos para frente e inevitavelmente ficam uns 4. Sim. Porque tudo aquilo que você vivenciava lá atrás te deixa saudade, né? O cheiro da casa, Um né? barulho, né? O barulho, tudo. Você tinha alguma mania, assim, quando eu fui morar sozinha, da primeira vez, eu colocava 4 escovas de dente pra eu usar, porque eu queria ver as escovas de dente. Eu morava sozinha no começo. Depois eu fui pra República, mas mesmo assim, né, não usava escova de dente de ninguém. Mas eu queria as minhas escovas ali todas juntas pra eu ver que tinha várias escovas. E eu usava várias toalhas. Então eu deixava várias toalhas no banheiro. Só que eu morava sozinha. Você tinha alguma coisa assim que inconsciente você fazia? Não, pior que não. Assim, porque eu chorava muito. Eu sempre fui muito chorona. É permitido, né? É permitido, então eu chorava muito. Ai, que saudade. Trabalhei muito e o pouco tempo que eu tinha, eu chorava. Eu só chorava. E o que eu fazia, assim, pra tentar seguir o caminho, é porque a minha avó era lavadeira de roupa. Então, assim, as minhas roupas brancas, elas eram brancas Alva mais que a azuladas. neve. Então, eu procurava deixar as roupas muito branca, muito limpa, muito passada, porque era uma forma de eu honrar a minha avó, conectar com a minha avó, lembrar e falar assim, nossa, se a minha avó vê que eu estou com essa roupa amarrotada... Ainda bem que ela não tá vendo. Não tava vendo. Então, assim, eu lavava muito bem lavada e, né, passava muito bem, mas a maior parte do tempo eu chorava. E o que fez você não voltar pra casa? Porque tem gente que não... E aí, analisa aí, tá, gente? Cada cenário é um cenário. Não compare a sua vida com a nossa, porque eu muitas vezes eu chorei também. Mas a gente aprumou e vamos. O que te fez ficar? Apesar da saudade, estava disponível para você, foi uma decisão que você poderia falar, quer saber? Não quero mais, vou fazer enfermagem perto deles mesmo, lá em Machado, comer o cafezinho. Na verdade, eu não falei aqui, né? Na verdade, eu fui para Barretos, né? Assim que eu saí de casa, muito jovem, eu fui para Barretos. Então, assim, Barretos sempre foi um sonho, né? É um sonho porque é reconhecido mundialmente, né? É uma referência. Eu já era especialista em onco e o meu sonho era exercer minha profissão de excelência num lugar de excelência. Então, assim, passou muito pela minha cabeça voltar. Por quê? Porque pra mim era muito cômodo eu estar na minha cidade, eu estar na minha casa, com a minha família, mas por outro lado eu sabia que ali eu não ia ter uma estrutura, eu não iria ser feliz. E o que me ajudou foi a minha avó. Porque todos os meses eu ia pra casa, eu ia muito feliz e voltava chorando. Ai, vó! Esse dilema era todo mês, era a mesma coisa. E minha avó ficava assim, não, aguenta mais um mês, Jéssica. Fica mais um mês. Só na cabeça dela é assim. Mais um mês, Jéssica. Ela não sabe de nada. Mais um mês. E aí, nesse mais um mês, foram 4 anos. E você obediente. E eu obediente. Mais um mês, a minha avó falou mais um mês. Até porque, por eu morar numa cidade pequena, né, interiorana, minha avó falava assim, imagina o que as pessoas vão falar que você não deu conta. Mas Taubaté tem isso ainda, viu? Tem. Imagina você... Furar a orelha? Imagina, né? E outra, quando eu fui para Barretos, eu saí do jornal da cidade. Então, imagina, você saiu do jornal, não volta imagina. Então não tinha como. Não você tinha que ficar mais um mês. Então a minha avó, ela queria mostrar também, assim, eu acho que para a sociedade,
que nós vencemos. Porque eu fui Sim. criada num lar de mulheres, né? Tá. Minha avó, minha mãe, minha tia. Minha mãe era separada do meu pai. Então, acho que isso também era um troféu Sim. para minha avó, de que ela sempre levantou para a sociedade. Que ela me formou, ela não deveu nada na minha faculdade, todo mês pagava certinho, Que delícia, né? Ter E- uma avó assim. né? Então, para ela foi assim, uma honra muito grande ela ver a neta, a única neta, Sim. né, em Barretos, né? Sim. E nessa época a sociedade, a cidade toda falava, né? Muitas pessoas, inclusive da cidade, me procuravam para ajudar a fazer transferência de paciente para o Hospital do Câncer de Barretos. A própria prefeitura em si, eu cheguei a dar uma pequena palestra, né, sobre como identificar o câncer e tudo mais. Então, E você, na sua mente, quando você falou, ó, vou ser enfermeira, quero ir para Barretos, isso já existiu uma imagem na sua cabeça de como seria? não. Porque, na verdade, eu sempre quis fazer enfermagem e eu sempre quis oncologia, porque meu bisavô, o pai da minha avó, ele morreu de câncer, né? Ele teve um câncer pulmonar que ele durou 15 dias, e depois a irmã da minha avó também, quando foi para ela menstruar, né, ali aos 12 anos, ela não menstruou, ela adquiriu uma leucemia, e ela viveu anos com leucemia, né? Ela morreu com Nossa. 48 anos. Então, o meu bisavô, ele morreu em novembro de um ano, e a minha tia, filha dele, né, morreu depois em junho, 6 meses depois. E eu era nova, eu tinha 14, 15 anos, e eu sempre falava, eu vou fazer enfermagem e eu vou fazer oncologia porque eu quero estudar essa doença. Então é desde criança. Desde criança, porque eu queria entender essa especialidade que levou meu bisavô e minha tia em pouco tempo. Sim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu vi que tinha oncologia como especialidade de enfermagem, eu falei no primeiro dia de aula, eu vou ser oncologista e eu vou para Barretos. Uau! Você Então, viu no o meu- poder? Ó, eu falo muito sobre a gente fala que é clichê, mas acontece. Fala que acontece, né? A Sim. palavra criativa, tudo que a gente fala, por isso que eu comecei com o significado do nome. A gente repete tanto o nosso nome, nosso nome, nosso nome, que a gente se apropria e vira uma verdade na nossa vida. Dependendo do significado, é maravilhoso. Thaís, de modo geral, tudo aquilo que eu arquitetei na minha mente, tudo eu realizei até hoje. Eu sempre Bom. fui uma pessoa sonhadora, eu sempre quis dar a volta por cima, né? Uhum. Por eu não ter tido ali o convívio tão grande com meu pai, então eu sempre quis mostrar que, mesmo eu não tendo uma figura masculina, eu iria lá e que eu iria fazer, que eu ia realizar todos os meus E sonhos. você se casou, né? E eu me casei. Você não tem aversão a uma ausência. Não, É. pelo contrário, quis fazer tudo ao contrário do que aconteceu na minha Que vida. bom. E tudo que eu sonhei, eu sonhava desde pequena. Em morar um apartamento bem alto para eu ver a cidade de cima. Inclusive, a história de vocês ai, É gente, maravilhoso. fofíssima. É bem. É bem de no- realeza. Eles fizeram tipo uma corte. Quase uma corte. Então eu sonhava em morar em apartamento, hoje eu moro. Eu tenho meu próprio apartamento. Eu sonhava em ter meu carro, né? Você me E hoje eu contou. tenho meu carro. Então tudo aquilo que eu arquitetei, que eu E não sonhei... foi simples assim, né? Não foi tipo, ela foi pra Barretos, ganhou muito dinheiro, comprou o Não. carro que ela quis e beleza, tá, gente? É isso, seja enfermeiro. Não, né? Não. Tem coisas que não dá pra falar, nem Isso dá daí é só aqui. a parte, isso é só a parte que a gente conta, É. né? As pingas que a gente toma, ninguém vê. Exatamente. Ô, Jéssica, o que você me ensinaria hoje? Tipo, ó, Thaís, importante você saber, qualquer civil, mero civil, quando for socorrer alguém, faça isso. Ou algum sintoma, sabe? Alguma coisa evitável que qualquer pessoa pode aprender a fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer curso de primeiros socorros, eu sempre acho que eu vou quebrar todos os ossos da pessoa se eu fizer a massagem cardíaca. Eu não sei fazer. Então, eu já percebi que eu sou a pessoa a fria do ambiente. Se tiver exemplo, tá? Se examina aí, vê qual que você é. Que eu sou analista de perfil comportamental, você sabe. Eu já reagi a todos os assaltos, que perigosíssimo.
Mas quem é a Thaís num ambiente de risco e de vulnerabilidade? Eu sou a pessoa que, tá, o que precisa fazer? Eu vou enfrentar. É melhor você ficar no telefone, então. Ligar Vamos pro SAMU. ligar. Vamos ligar? Vamos ligar pro SAMU, Isso. né? É a fria. Isso. Depois eu fui ver o risco que eu corri. Eu já lutei corpo a corpo com o bandido. E gente, eu nunca planejei isso. É Foi inconsciente, né? foi uma coisa de instinto de sobrevivência. Tem gente que se protege, corre. Tem gente que ataca. Quem é você? Né, no momento de vulnerabilidade, de perigo, de risco, de ameaça. O que seu cérebro fala? Vamos enfrentar isso aqui? Ou fala, vamos viver, né? Vamos sobreviver. Eu acho que numa dessa, assim, de estar em assalto, isso daí é muito relativo. Porque eu acho que não tem como a gente falar muito do que faria, porque eu acho que na hora ali a gente muda. Não tem como a gente criar um script ali. Não tem. Pra gente falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu evito assalto, né? No caso. Evita, né? Evita lugares escuros, Isso. celular na mão. Mas eu sou uma pessoa que o meu avô falava que a gente tem que ter muita malícia. Então, acho que a partir do momento que a gente tem malícia, que a gente raciocina, né? Que a gente vê que o ambiente ali, ele tá propício, ou que aquela pessoa pode ser uma pessoa ruim pra você, eu acho que já ameaça. É isso, sabe? Então, hoje eu sou uma pessoa, nesse sentido, eu sou uma pessoa muito maliciosa. Desconfio. Sabe? Eu desconfio muito das pessoas, também tem essa mania de analisar ali o comportamento. Então, dependendo do comportamento, eu já olho. Eu vejo se tem uma arma ou não na cintura. Vejo se tem algum volume a mais no corpo. Dá uma escaneada, né? Isso. No ambiente. Já dou uma escaneada. E, obviamente, que eu já passei em ruas mais escuras, sozinha, que não tinha ninguém. Quantas e quantas vezes? Principalmente em Barretos. Eu saía 7, 8 horas da noite sozinha. Era uma avenida, assim, pra quem conhece Barretos e sabe onde é o hospital, é uma avenida, assim, longa. Falou que ela é longa. Longa. O que você faz? Você pega com Deus e vai orando, vai rezando. E você tem que ter malícia. O que eu fazia? Vai rápido. Andava que nem louca. No meio da rua, literalmente. Pra na ninguém puxar contramão. nos cantos. Exatamente, na contramão. Ia rezando, pedindo pra Deus proteção, porque é a única coisa concreta que a gente tem, né? E, no mais, eu ia olhando assim pra trás, pro lado, que nem louca. Que nem louca. De branco, só tinha pontinho branco no meio da rua. O que é um pontinho branco no meio da avenida de Barretos? Imagina, era a Jéssica saindo do plantão. Então, é assim, eu acho que é mais a malícia. E o socorrer, eu acho que quando a gente sabe que a gente é mais frio, que a gente não tem o emocional pra gente socorrer, pega o telefone e liga. Sim. Liga, vai arquiteturando ali todo o ambiente, né, pra deixar favorável. E é isso. E não deixar a população, por exemplo... mais desesperada ainda. Mais desesperada. E o que a população tem mania de fazer, por exemplo, um acidente de moto. Eles querem tirar o quê? Capacete. Capacete. Fora a foto, filmar, que isso daí, né, hoje em dia virou moda. Eles querem tirar capacete. Capacete não se tira. Então, deixa lá, gente. Não faz, não tem um know-how pra isso, não faz. Não socorre, né? Você socorre a partir do momento que você chama alguém que tenha o know-how, que tenha, que, né, que saiba. Você é enfermeiro, você é algum profissional. Se você não é, muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Então, assim, pega, liga, chama socorro, pega uns galhos, um cone, o que você tiver ali, sinaliza o acidente, pronto, a sua parte você fez. Então, saiba das suas limitâncias e não queira ser a Mulher Maravilha, porque você vai piorar. Isso, adorei. 3 pessoas que ficariam com você no hospital até você acordar. Minha mãe, minha tia e meu marido. Rapidão, hein? Faz a sua lista aí. Você tem a sua lista rapidão assim? Passa rápido. Veja aí, veja bem. Quem que te ensinou essa fala até aqui? Nos ajudou o Senhor? Na verdade, ninguém ensinou, porque isso daí é algo bíblico, né? E isso eu trago desde os primórdios. Acho que desde quando eu fui para Barretos, né? Sua avó era religiosa? Sua mãe? Na verdade, eu venho de um berço religioso, muito. Minha avó, na verdade, nós somos católicos. E antigamente ali tem aquela coisa de benzedeira e é isso. Então, desde do meu bisavô já tinha essa coisa de benzer e tudo mais e tal.
Então, assim, eu nunca fui extremamente apegada, né, a Deus em si, nem a religião, porque eu acredito que não é religião que salva, né? Uhum, É Deus, né? uhum. O resto pra mim, eu falo assim, igreja e religião, pra mim, isso daí é arquitetura, engenharia civil, é tijolos, né? Design. É design, é tudo, menos aquilo que realmente importa. Então, quando eu saí de Barretos, quando eu saí de casa e eu fui para Barretos, que eu fui ter minhas experiências com Deus, porque eu percebi que era eu e ele, ponto. Eu não tinha mais ninguém na vida, né? Nossa, isso é muito precioso, né? Você fala, Exatamente. ninguém toca nisso aqui. E Só aí, eu vivi. só eu vivi. E aí você vai entendendo, vai amadurecendo. E o meu primeiro contato com Deus foi justamente quando a minha avó, ela passou mal. Minha avó era cardiopata, eu estava no último ano de faculdade, e ela passou mal na porta da cozinha, né? Ela infartou, ela teve 6 paradas cardíacas em 12 horas, e eu sabia Nossa. exatamente de tudo que ia acontecer. Então, foi nessa época, eu quase perdendo a minha avó, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Por Uhum. quê? Porque a única coisa de concreto que eu tinha naquele momento era Deus. É. Era só isso. Era eu e ele. Então foi onde eu comecei a aprender a rezar, a orar, a conversar com ele, sabe? Conversar. Sem ter aquelas orações já pré-formadas que a gente já Sim, tem e tudo mais, mas você se abrir e sim. você falar assim: Jesus, eu tô com medo de perder, eu não quero que ela morra, eu quero que ela fique. Você vai falar como se eu estivesse conversando Uhum. aqui com você. Então foi a minha primeira experiência. É um clamor. É um É clamor. diferente. Exatamente. E aí foi nisso que tudo fez sentido pra mim. Essa versão aí, né? Esse versículo Esse bíblico. versículo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque até aqui ele tem nos ajudado, ele tem nos sustentado. Então a gente não pode esquecer disso. Você sabe que o meu pai faleceu vai fazer 7 anos, né? Uhum. E é uma. Gente, é, um- é uma luta. O meu marido. Diária. É uma luta, é uma luta. Hoje eu consigo falar sobre, Uhum. mas o Café Extraordinário também fala sobre luto, tá, gente? Depois nós vamos ter um assunto bem profundo nisso, porque a gente precisa falar disso. Uhum. Cada um dos meus irmãos lidam com esse luto de uma forma. Mas a minha prima também perdeu o pai dela. Assim, é muito engraçado que eu sou a cara do meu pai. Então, eu fui no velório e aí eu vi os olhares assim, trocando. Eu acho que acontece isso com você também. Você é neta da Lourdinha, né? Ah, É. te conheço, você é a neta da Lourdinha. É aquela coisa perpétua que ela está em Isso. E você. principalmente em Minas, que é tudo assim, você é filho de quem? É vi de quem? Você é neto de quem? Né? E é uma delícia as pessoas te reconhecerem por causa da sua avó. Aham. E aí, nesse velório, um monte de gente cochichando. Você é a filha do André? Você é a cara do seu pai. Aí começa as histórias, com certeza. A Começa. sua avó arrumou um emprego pra mim, não sei Isso. aonde, lá, lá, lá. Gente, aí aquilo vai me inflando, assim. Aí eu comecei a ter uma mentalidade um pouco diferente. Que bom que eu tenho isso pra ouvir, né? Do meu pai, As da minha raízes avó. boas, exemplos, não é? Eu tive até meus 35 anos o meu pai, Aham. né? E as pessoas ainda trazem memórias dele pra mim. E a sua mãe não tinha, a sua avó não tinha Instagram, né? Aham. Não era uma pessoa na internet conhecida, mas no bairro, e é isso que conta, né? É É no isso que bairro, é conta. pra você, é pro vizinho. O que vão falar da Thaís quando eu for embora daqui? O que vão Uhum. perguntar pro Benjamin? Ai, a sua mãe, aquela. Você é filho da extraordinária? Ou, ou vão falar assim: você é filho daquela vizinha que não falava com ninguém? Que só saía e não Isso, falava com isso é ninguém. muito importante, né? É uma coisa que a gente fica se analisando, os traços que a gente vai deixar, Sim, né? Quando a gente sim. for. Então, E que a gente faça você fala muito da sua avó, mas ela tá muito viva, porque, muito viva. gente, o seu olho até brilha assim quando você Aham, fala dela. Vó exatamente. Lourdinha, eu coloquei aqui vó Valordia. Lourdinha. Valordia. Ai, meu Deus. Vamos mais. Fase tentante. Eu vi que você fez um vídeo Aham. dando esperança, e o nosso tema é isso, é a linha de frente.
da vida, sempre trazendo a esperança, né? Igual ela socorreu uma pessoa e estava ali falando, orando, rezando com ela, trazendo esperança, para que ela não fosse. Eram os últimos momentos de vida dele. Que ele tivesse um conforto, né? Esperança. O profissional da saúde é uma esperança ambulante, né? E aí você trouxe esperança para as tentantes. Como que é essa fase? Eu lembro que a gente conversou uma vez num café. E a gente começou a falar muito e você falou, eu sei até quando eu tô ovulando. Esse autoconhecimento, né, para você que é tentante. Como que é essa fase da Jéssica, uma enfermeira profissional da saúde gestante? Como que é esse autoconhecimento todo? Então, na verdade, demorou um tempo, né, para eu conhecer o meu corpo. Quando eu tinha 21 anos, eu tive um tumor benigno no ovário esquerdo, né? E então eu não conhecia ainda meu corpo. Eu era uma mera estudante e foi logo quando eu comecei a me relacionar com meu marido, então eu precisava ter todos os cuidados. Então eu tomei por um bom tempo anticoncepcional e obviamente que a gente não sente, né? Sim. Fica pausado essa fase. E aí estudando a gente vê que anticoncepcional não é a melhor opção porque ela é uma bomba hormonal, né? Então assim, depois de um tempo eu parei de tomar o anticoncepcional e fazia só a tabelinha. Então, com isso, o meu corpo começou a falar comigo, dar sinais. E eu comecei nosso corpo é vivo, né? É vivo, né? Então, eu comecei a dar ali ênfase para o que estava acontecendo. E todo mês acontecia a mesma coisa na determinada época. Então, é importante a gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer e a gente saber ler o que está acontecendo, né? Então, na minha fase de tentante, na verdade, eu nem tive muito tempo para tentar, né? Eu nem tive muito tempo. Eu falo que a Laura, ela veio na época que ela tinha que vir mesmo. E eu já sentia aquela coisa, algo espiritual, assim, eu já sentia, Jéssica, você precisa, né, mandar alguém pra terra logo. Alguém tá te esperando. E eu, calma, por quê? Você conversa com você mesmo, assim, Conversa, eu raciocino você muito discorda ali. de você mesmo? Discordo. Tem coisa que eu falo assim, Jéssica, por que você fez isso? Nossa, nada a ver que você falou Nossa, agora. nada a ver. 1 minuto pra ter ideia e 1 segundo pra arrepender. Não é? Exatamente, é isso. Então, assim, quando foi... e eu até coloco isso no meu Instagram. Quando eu realmente dei o meu sim pra Deus, e coincidiu com o sim dele também, nossa, ali as portas do céu se abriu e foi na primeira vez. Nossa, na que primeira bom. tentativa. Por quê? Porque eu já conhecia também meu corpo. Você eu já se preparou sabia, também me pra preparei isso, né? antes, tomava vitaminas, já fazia atividade física, né? Fazia tudo que eu tinha que fazer, uma alimentação melhorada, digamos assim. E no primeiro mês eu já sabia que tal semana eu estaria em período fértil. E aí, eu e meu marido, na primeira vez que os dois falou firmemente o sim, não, vamos então Olha tentar. só como isso tem força, né? Tem. E assim, quando a gente falou o nosso sim, Thaís, eu me arrepiei. Então eu sabia que ia vir logo. Eu só não imaginava que ia vir na primeira tentativa. Na primeira vez. Nossa, seu corpo estava preparadíssimo. Preparadíssimo. E o que eu falo muito no meu Instagram é justamente isso. Não existe idade. Não existe impossibilidades, né? Sim. Então, porque eu sou uma mãe, uma gestante de 30 mais. Eu tenho 36 anos, né? Sim. Que rompe todos os paradigmas. Sim. E principalmente ali da medicina. Porque 36 anos já é uma idade que hoje em dia é considerado ainda algo perigoso, né? Perigoso, é de risco já, né? Já é de risco. Em tese. Na verdade, a gente quase nem tem óvulo. Exatamente. Mas o que eu sempre falo nas minhas redes sociais é o seguinte: estatisticamente, Thaís, você vai em todas as maternidades. Antigamente era meninas de 20 e poucos. Isso mudou. Sim. Você vai na maternidade, você não vê mais meninas novas. Não, é tudo 30 mais. Sim. Então, o que eu sempre falo, primeiramente... Eu tive o Benjamin com 30. Com 30. E Laura está vindo, eu com 36. Então, primeira coisa,
não existe impossibilidades quando a gente tem ali uma crença em algo maior, né? Em Deus, Sim. em quem você acreditar, independente de religião. E assim, faça a sua parte bem feita. Prepare o seu corpo antes. Conheça, né, pelo menos. Comece Exatamente, conhecendo o seu corpo. Faça os seus exatamente. exames. Você sabe que uma vez, isso aqui é nosso, tá? É um plantio, tá? Eu atendi uma menina, né, gente? Porque 19 anos é uma É uma menina. menina. Ela falou assim: ah, comecei a ter vida sexual, lá, 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 e muita infecção urinária. Eu falei assim, "Tá, você já foi no ginecologista? Não. Não, minha mãe não deixa. Ai, gente, não pode bater na mesa. Não pode. Falei assim, olha isso. Olha, gente, eu sei que vocês sabem, mas não custa te lembrar. Tá tomando um monte de coisa aí da moda e não tá fazendo o básico. O básico sabe precisa ser bem Um feito. examinho de sangue. O que eu sempre falo, ainda mais por eu ser da área de saúde, Thaís, é igual um plantio. Como você Uhum. quer plantar que seja uma cebolinha ali num vaso, sendo que a sua terra tá seca, não tem adubo, não tem nada. Então, é isso que eu sempre desmistifico, sabe? E se você é uma tentante que seja de fertilização in vitro, insista. Tenha uma fé inabalável, prepare seu corpo, prepare sua mente e vá Vai tentar, atrás do seu sonho, tente, né? vá atrás do seu sonho, independente de idade, independente das condições. Não desanime. Tenha primeiro ali a sua espiritualidade muito firme, prepare sua mente e seu corpo e se entrega. Filhos só vêm quando a gente realmente está preparado de corpo e alma. Acho que é primeiro Não de dá. alma, né, Jéssica? Primeiro de alma. Não dá para você se entregar. Eu sempre falo também isso. Toda entrega, ela não tem que ser rasa. Ou você aprofunda e Dá mergulha. trabalho, né? Dá trabalho. Isso porque eu nem sei o trabalho que virá pela frente, né? Uhum. O que eu sei é aquilo que eu vivencio como profissional, não como mãe. Sim. Então a gente deduz que os trabalhos virão, né? Então, assim, tudo aquilo que é novo e a maternidade não vai ser diferente, ou você mergulha sem saber o que tem no alto mar, ou então não dá. É instável, né, a Muito maternidade. instável. No mundo em que tudo é tudo quadradinho, que você espera e que a gente não arrisca nada, você pergunta pra inteligência artificial como ser uma mãe, lá, 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 lá. Tem. E na verdade a gente não tem controle de nada. E eu também Não coloquei temos. isso porque eu descobri a gravidez da Laura, tava com 2 a 3 semanas. E eu contei pra tudo e pra todos. É Eu isso aí. postei. Tem gente Porque que espera, né? tem gente que espera, tem a cultura dos 3 meses e tudo mais, e eu super respeito. Mas o que eu quis dizer com isso? E eu coloquei isso na minha postagem, que a gente não tem controle de nada nessa vida. Qual controle você tem de falar com 3 semanas ou com 9 meses? Você não tem controle. Você não tem controle do ar que você respira. Então, por isso que eu sempre coloco também nas postagens semanais, né? Que são as semanas que a gente vai evoluindo. Inclusive, amanhã é mais uma semana de Laura. Eu sempre 37. 37. 37 semanas, gente. 37. Ai, que delícia começar o Café Extraordinário com 37. 37 semanas. Gravidez é muita saúde também, É viu? muita saúde. Então, por isso que eu sempre coloco isso, que até aqui nos ajudou, até aqui. E se amanhã ou depois as coisas não ocorrerem Mudarem. conforme a gente quer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, essa sua inteligência espiritual veio da sua mãe e da sua avó também. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Assim, às vezes a pessoa tá passando por um momento de decisão e todo dia a gente tem coisas difíceis pra decidir, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Segunda-feira, segundou já. Todos os dias tem coisas difíceis pra decidir. Só que a pessoa não tem coragem de conversar com Deus sobre isso. E o Café Extraordinário sempre vai ter espiritualidade. Sempre vai ter. Quando eu falo de extraordinário, Jéssica, as pessoas acham que é o que a gente vai aguentar. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que agora mude tudo. Eu não costumo empoderar ninguém.
tipo, vai, você consegue, você não consegue. Não, eu vou falar, você não consegue. Já experimentou rasgar o seu coração para Deus? O que foi que você fez? Ah, eu faço a todo Fazer momento. uma oração de clamor. Gente, isso te faz um ser humano tão mais forte, que é você mostrar a sua vulnerabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, estar vulnerável. Aqui a gente acaba falando coisas que não são confortáveis, Uhum, né? E eu sempre pergunto pro convidado: tem alguma coisa que eu não posso dizer? Não uhum, posso tocar nesse assunto? Já tiveram cafés extraordinários, que agora é público, né? Mas a gente fez mais de 30 no ABC, uhum. que eu não pude postar uma foto, porque todo mundo chorou muito e a gente falou de família tóxica, né? E a gente teve a bênção de Aham. todo mundo ali falar. E, gente, foi uma choradeira que não tinha condições de eu expor aquilo na rede Aham. social, sabe? É desumano e Uhum. não é É uma extraordinário. fragilidade, né? Um momento frágil. Então, quando a pessoa fala assim, empoderamento feminino é extraordinária. É extraordinária. Gente, eu não acordo com essa Nem cara, sempre nem é. com esse cabelo, nem com essa roupa. Nem sempre a vida vai ser Vai extraordinária. ser, vai ser um dia feio, vai ser um duro, vai ser um dia chuvoso, cinza. Cinza. E você vai estar socorrendo uma pessoa que é filho Aham. de alguém, que é marido de alguém. Mas E essa. você vai perder uma criança às vezes, por quê? Porque eu Mais sou de uma! Mais oncopediatra, de uma! Né? né? Então, quantas vezes eu saía de um plantão onde eu perdia uma, duas crianças em 12 horas, E aí, né? como que você respirava? Você falava, vou pôr uma maquiagem e vou? Não. Hum. Na hora, a gente. Porque assim, Thaís, igual eu te falei, eu já sabia de algumas coisas que poderiam acontecer. Uhum. Que a doença vai evoluindo e ela vai te levando para alguns caminhos, né? Então você já sabe como que é. Mas existia também controvérsias de quando você sabia que você pegava uma paciente que tinha um câncer tal, você não imaginava que no outro plantão ela ia morrer. Então, Você calculava pelo que isso. você já tinha, mas ainda Mas surpreendia. ainda surpreendia. E isso é a vida. Você não É, tem controle 100% de nada. caos organização. Caos organização. Você não tem. E isso daí, trabalhar também, eu arrisco a dizer com toda certeza que trabalhar em Barretos, trabalhar com oncologia pediátrica, também me fortaleceu muito para eu ser quem eu sou hoje, e principalmente a questão da espiritualidade, de ter uma Acredito. proximidade com Deus. Porque se ali você com um câncer numa criança, você lutando a todo momento, porque tinha plantões que assim, da Copa da UTI, porque eu era da UTI pediátrica, Nossa. oncológica. Dava pra eu ver a estrada que ia pra Minas. Eu ficava pensando assim, nossa, podia estar em casa agora, né? Tá, podia, mas era às vezes um final de semana que eu tava morrendo de saudade da minha família, Uhum. mas eu estava com uma criança entubada, eu estava com uma criança que tinha que fazer hemodiálise. Nossa. E toda essa responsabilidade em volta de quem? Do enfermeiro. Uhum. Eu era enfermeira especialista em onco, especialista em urgência e emergência. Você estava mergulhada nesse ambiente, né? Exatamente. Então, foi através de tudo isso que foi contribuindo para a gente ser. E isso a gente percebe, Thaís, que a gente não tem um dia extraordinário todos os dias. Né? Tem dias que você vai falar que está extraordinário para você captar energia positiva para que ele seja, Sim. não que ele está sendo. Sim, você vai gerando isso, Então, né, de nem alguma sei forma. exatamente. A neutralidade que a vida acadêmica nos ensina, seja neutro, ela existe? Não existe. Não existe, né? Isso daí é conto de fada que eu colocaria Você exatamente. colocaria Era a cartas primeira ao coisa. jovem profissional da saúde. É a Não primeira existe carta. neutralidade. É a primeira coisa que eu colocaria. Não existe neutralidade, porque como você ser neutro de sentimentos que às vezes você não controla. Você é humano, você é uma alma humana cuidando de uma outra humana, de uma outra alma humana extremamente vulnerável, fragilizado. E é bom você se examinar, porque se você não dá conta de tirar seu sangue, né, quando você vai fazer um exame, na minha sala tem muitos enfermeiros. Uhum. E aí eles questionam muito essa questão de ser técnico. As pessoas reclamam que nós somos técnicos.
Gente, a gente vê muita morte. E às vezes a gente passa por frio. A E, gente acostuma. e não é que nós somos frios, é que a gente também precisa se proteger, porque senão a gente não vai aguentar trabalhar com isso. Até porque, Thaís, a gente quer. Eu falo por mim como enfermeira. A minha. A morte é uma aliada que fica comigo a todo momento no plantão. Sim. Então você tem que aprender também a ter a maturidade de você respeitar a morte. Uhum. Você entender que a morte é um processo natural, que você não tem controle, que você está fazendo a sua parte, mas que você respeita ela. E muitas mães você já acolheu ali, né? Nossa, muitas mães eu já acolhi, muitas mães também já me acolheu. Muito, porque hoje, Então, né, vamos é um acolhimento acolher, muito porque grande. eu acho que a comunidade, assim, né, se entender sem dizer, É. né? Hoje em dia é mais leve pra mim, porque hoje em dia eu trabalho num pronto-socorro infantil clínico, né? De outras patologias, né? De doenças mais leves, digamos assim. Uhum. Então hoje pra mim o mais leve é mais tranquilo. Mas quando era oncologia pediátrica, o acolhimento eu acolhia e eu era acolhida a todo momento. Porque aí você ia acolher aquela mãe, você não sabia. Você não tem muito o que Não falar. tem, o que você vai falar? Embora a mãe também dessas crianças, eu costumo dizer que as mães, elas são mães especiais escolhidas por Deus. Né? Então, assim, elas não são bobas. Elas sofrem, mas elas sabem mais do que a É gente. a consciência delas, né? Todo o caminhar. Ela sabe o desenrolar de tudo. Sabe? Às vezes, em determinado momento, às vezes eu ficar, assim, a equipe, né? Sim, Fica brava porque a mãe quer que insiste em coisas que terapêutico que às vezes não vai sair dali, sim. né? Mas aí aonde você para, respira, você vai às vezes no banheiro, tá com uma água na cara, você fala assim, ela tá no direito dela. E aí, quando o filho vai, a mãe sofre, mas ela sofre com um certo alívio de que ela fez tudo o que podia. Liberou, né, do sofrimento. Liberou. Então, assim, a gente acolhia, mas a maioria das vezes também a gente era acolhido por elas. Nossa, é forte, né? Uhum. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu, aonde você mais vê Deus? Dentro do hospital. Com toda certeza. Dentro do hospital e também na minha vida, né? Porque assim, o instruir. Gente, tem dia que eu ficava assim, eu paro e eu fico pensando. Fazer uma hemodiálise, né, no paciente. Eu funcionava muito Portocat, né? O que é isso? Que é um dispositivo próprio para quem faz quimioterapia, né? E eu até mesmo que tem dificuldades com acesso venoso e precisa fazer medicações a todo momento, então ele é como se fosse um marca-passo. Só que Fica na pessoa. e fica debaixo aqui da pele, né? Praticamente Eu já vi debaixo da pessoas subclávia, fica com aquele um botãozinho. Então você funciona, aquela bolinha ali já é praticamente um acesso venoso, então não precisa de você ficar furando, mexendo, sabe? machucando. Então tudo aquilo que eu faço, eu fico parando assim, eu falo assim, gente, como que eu faço isso? Como que eu tenho esse dom? E há Como que eu tantos anos, consigo, né? né? E há E tantos anos. tantos anos fazendo a mesma coisa. Quando eu comecei, Thaís, lá em Minas Gerais, eu comecei na pediatria da Santa Casa da minha cidade e eu não sabia pegar uma veia. E aí era uma senhora de mais de 50 anos de casa que ia pegar as veinhas das crianças pra mim. E ela pegava e eu ficava assim, gente, mas como que ela pegou aquilo ali? Eu não tô enxergando nada. Porque veia de criança, você não pega, você não sente, né? É muito fininho. Muito fina. E aí, só de você ver a criança, você já... Criança, né? dá um dozinho. E hoje, com tantos anos de experiência, às vezes eu ainda me pego sentada num banquinho igual esse, analisando ali a mãozinha de uma criança, e às vezes assim, você pega de primeira aquele scalpo que você fala assim, nossa, mas o scalpo tá... O mais fino ainda tá grosso pra veia da criança, e mesmo assim você vai lá, você pega e já coloca antibiótico, já coloca medicação, pra já ir, né, tratando ali aquela criança. E aí eu chego em casa, eu paro, eu fico assim, se não for Deus, não é ninguém. Quem que é, filha? Você não é nada. Quem que é? Sabe, então...
tudo muito inesperado, né? Exatamente. E acima de tudo, não se inflamar, sabe, Thaís? É. Só por... Nossa, eu sou ótima, porque que ela veio de primeiro. Nossa, Não se inflame, eu querida. arrasei. Você não arrasou nada. Você não é ninguém, filha. Amanhã ou depois você morre, você fede, né? Você não é ninguém. Tenta se aplicar, né? Então, eu sempre levo isso pra mim. Você não é ninguém, é só Deus que tá ali te ajudando e pronto. No dia que ele não quiser te ajudar também, você não é ninguém. Você não faz nada. Vai ser outra pessoa. Outra pessoa. Quando a gente fala assim, nós somos insubstituíveis. Olha, gente, eu tenho lido muito, e aí, sim, tudo que você começar a ter uma questão, tudo que eu disse aqui, e você fala, vai pesquisar. Pesquisa, beleza? Porque nós temos como pesquisar agora, não é? Você não precisa ir lá na biblioteca, pegar um livro de qualquer coisa e começar a ver se é de fato o que a gente está falando. É muito rápido você checar a informação. Mas eu gosto muito de dizer que a gente não pode deixar de viver o que é invisível, de se examinar. Assim, gente, peraí. Igual eu falei, você conversa muito com você na sua cabeça? Você é essa pessoa que você conversa muito na sua cabeça? Ela disse que sim, eu também. Mas o coach, lembra que eu falei, lá vem ela falar de coach. Ó, gente, calma. O coach, que temos várias pessoas, vários coaches, vários advogados, vários professores, que disse que nós podemos, nós conseguimos, nós vamos, nós avançamos, a gente acreditou. E aí nós nos transformamos em profissionais insubstituíveis. O Augusto Cury, ele fala muito sobre ser insubstituível para o arquiteto da vida, né? Que é Deus. Não é a sua empresa, não. Não é a sua bolha. Casa, a sua família. Calma, não é. Você não é tudo isso. Não é. Né? Para quem acredita, e eu acredito, você acredita, eu seleciono muito bem as pessoas que vão conversar sobre isso comigo. Nós não somos nada. Nós somos instrumentos disso. E aí entra o que eu contei essa história toda para te dizer sobre a vocação. E é uma delícia você trabalhar com o que você é vocacionada. O que é vocação? Procura aí. O que é encargo? Procura. Se você fizesse isso para sempre, sem ganhar um salário, você escolheria essa profissão? Ainda assim escolheria. Ainda assim. Ainda não tem salário, assim não existe. Nós estamos em guerra. Você faria isso de graça? Eu faria de graça, com certeza. Porque, assim, por eu fazer odontologia, na verdade sempre foi um sonho, né? Também fazer odonto. E eu quis justamente por esse momento que eu tô vivendo, de ter a Laura, porque assim, a realidade que eu também colocaria aí nas cartinhas é que o enfermeiro, ele cuida de todo mundo, mas ele não cuida dos seus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem tempo pra gente cuidar de tudo e de todos, mas a gente não tem tempo pra cuidar dos nossos, porque o enfermeiro Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, está todo de plantão. E isso eu queria mudar um pouco, porque eu acho que isso é algo que também não me contaram, que o enfermeiro não ia ter isso, não né? ia ter a vida dele, né? Não ia. Então, quando eu escolhi fazer odontologia, eu escolhi justamente para isso, para eu ter um tempo melhor, de qualidade com os meus filhos que viriam. Com a sua família. E com a minha família. Então, eu falava assim, na odonto, eu vou fazer o meu horário e eu estou te atendendo aqui, mas, por exemplo, a Laura tá ali, na salinha do lado, com uma babá, eu quero ir lá. Você tá participando, é ela Estou também. Estou participando. Sim. E na enfermagem? Na enfermagem, eu cuido, mas eu não iria cuidar da Laura com tanto tempo assim, porque como que eu vou levar uma criança pro hospital? Não, e então, você foi cuidada assim, né, de perto. Exatamente. E aí, no início, eu achava que a enfermagem ia ficar meio que em stand-by. E não. Não, porque cada coisa que eu vejo ali, necessitando de cuidado, igual esse acidente mesmo da moto perto de casa.
você vê que são raízes, você vê que Aham. são instinto, Uhum. sabe? Então, assim, eu nasci pra isso. Então eu Eu posso ter. nasci pra isso. Isso é Eu tão. nasci pra Ai, isso. gente, isso aqui é tão precioso de Eu dizer. nasci pra cuidar. Nossa, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu quero ser engenheiro. Como que eu vou cuidar de alguém sendo engenheiro? Gente, é sério? Você acha que não dá? Lógico que dá. Ah, eu nasci para ser professor. Eu sou professora. Sou professoral e gosto de dizer isso. Eu Eu também. gosto de ensinar, né? Né? A Jéssica trabalha comigo, a gente trabalha com educação, né, na instituição de ensino. E a gente gosta de ensinar, às vezes a pessoa nem te perguntou, às vezes nós não estamos nem em sala de aula, a Aham. gente quer explicar como funciona. Depois o Marcelo vai me dizer aqui se eu estou explicando demais, estou dando volta demais, porque a gente gosta de ser pedagógico nessa coisa de Aham. dramatizar para não esquecer. E essa fala de eu nasci para isso, você pode ser um matemático, você pode exercer, você pode ser um youtuber, você pode ser enfermeira, Um influencer que você seja, pode né? ser a melhor mãe que seu filho vai ter. Ai, sério, ó, gente, de verdade, você inventar de ser mãe e maternar são coisas completamente Diferente. diferentes, tá? Então nós inventamos de ser mãe e maternar e trabalhar no hospital, e Aham. dar aula, e dar consultoria, e gravar E podcast. estudar. E estudar! Ela faz odonto e eu faço psicologia. Vocês acham que tá sobrando tempo na nossa vida? Vocês acham? Não tá sobrando tempo na nossa vida. Mas isso é Mas a a gente encaixa tudo, né? paixão, é a paixão por eu nasci para isso. Quando eu aceitei a proposta do podcast, nossa, fiquei muito feliz. Eu demorei para decidir, porque era mais uma coisa para encaixar nessa agenda. E esse podcast é para que serve? Né? Para Uhum. que serve isso? Para que serve essa xícara? A gente bota o café aqui. Para que serve esse podcast? Para você esticar. É para você esticar, não é para você, de repente, falar, ai, que legal, ai, mais uma informação, mas você não aplicou? Vai, vai ficar só por Acho que isso? toda informação ela tem que ser algo motivacional, né? Que te Então, coloque assim, pra frente. olha, ó, se você é profissional da saúde ou não, tem um monte de informação aqui que você consegue aplicar. Ah, se Uhum. examina. Ah, tem uma coisa que tá doendo aqui que a Thais falou que eu não gostei. Esse livro aqui fala assim: se existe coisas que eu tô dizendo e você está ficando constrangido ou com raiva do que você tá lendo, é exatamente É isso o que te atrapalha. ponto. Então, assim, é exatamente esse o ponto que você tem que desconstruir. Uhum. Já que você quer cuidar de vidas, né? Será que você não está sendo um pouco preconceituoso? Será que você Uhum. não tem um viés disso? Será que você não precisa de mais referência aqui, ali, lá? Sem perder valores, né? Esse é o E maior desafio, é o né? maior A desafio, né? gente não perder os valores, a essência, né? Quando eu morava sozinha, eu acredito que o café extraordinário também é uma coisa que eu sentia muita falta. Que era os cafés com bolo. Eu sempre cresci numa família muito Aham. barulhenta, assim, de 3 pessoas, parecia que tinha 20. E isso daqui é mais do que um mestrado para mim. Aham. Isso aqui funciona mais para mim, né? É Uhum. uma pessoa expondo e às vezes confessando coisas que para outras pessoas ela não teria coragem de dizer. Claro que Aham. aqui a gente está num ambiente controlado, tudo bem? Mas façam esse café extraordinário com seu marido, com seu Ou filho, às vezes com você mesmo, né? com Deus. Oh, mas não é pra postar, não, tá bom? Tipo, não posso falar o nome dos livros que o povo posta, mas você já lembrou, né, qual que é? É, Tá bom. é. Café, nananã. Gente, se você tá postando a sua intimidade com Deus, não é íntimo mais. Você nem tem. Qual que é a sua intenção, né? Seja sincero com os seus sentimentos. Chora bastante. Na Bíblia, Deus troca o nome de várias pessoas porque Uhum. elas não se identificavam mais com aquilo. Jacó foi um deles, né? Uhum. Então, seu nome não é mais enganador ou Aham. mentiroso. Seu nome agora é Israel. Se empodere daquilo. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Quem é você? Em alguns momentos, eu já fui
a pessoa que confessei, e essa coisa de confessional, essa palavra confessional é muito forte, porque você mostra a sua realidade que tá aqui, ó, escondida, recalcada em algum lugar, e você conta pra Deus. E aí você tá tomando um café extraordinário. Fala, não estou sendo uma boa mãe, eu estou gritando com os meus filhos. Eu não estou sendo uma boa esposa. Eu Não tem orei por isso e paciência. tô querendo me livrar disso agora, para tudo. Gente, nós mulheres, a gente tá exausta. A Nós gente somos, tá. nós somos exaustas. E aí, né, nessa coisa de ficar exausta, a gente tá ficando insuportável. E aí eu vou falar pra você virar extraordinária, tira coisa da sua agenda, que você vai ficar mais legal, mais Vai dar bom, né? suportável, Vai né? dar bom. E assim, dá trabalho, ela planejou pra ela ter mais tempo com o filho e qualidade, né? Não é só o que a gente posta. O que a gente posta às vezes não é nem 1% da nossa vida, Nada. Não né? acreditem, na verdade, em redes sociais, Não, porque é muito ilusório. a Você acha gente que tudo é postado? não É. não. A gente posta, é um filtro. A gente filtra e posta só Uhum. as melhores fotos. Tanto é que vocês aí mesmo, vocês podem concordar comigo. Você não vai postar uma foto de quando você acabou de acordar, babado, com o Não. cabelo atrapalhado, Discutindo com né? seu marido. Secreção nos olhos, a famosa remela. Você não vai. Então, assim é também a vida nas redes sociais. Você acha que as pessoas, elas camuflam muito. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem questão de quem a gente olha em rede social, pra gente ter ali um parâmetro. Inspiração, A né? inspiração. Às vezes você se inspira, né, num casal de rede social, né, em alguém ali que você acompanha, que você é muito fã, e você é iludido. E amanhã eles não estão mais juntos. Exatamente. Ou às vezes, né, aprofundando um pouco mais, às vezes você acredita tanto num político, Sim. e aí aquele político é o primeiro que tá te roubando, não é? Pois é, o que eu sei nunca é a verdade. Vai Nunca. conhecer de perto pra você ver. Vai. Então, cuidado. A gente só. Quem conhece 100% a gente é a gente mesmo, né? E olha que dependendo do grau, né, que você tem consigo mesmo de autoconhecimento, às vezes nem você se autoconhece 100%. Pois é, se você não sabe o significado do seu nome, vai lá, procura um exercício de autoconhecimento pra você, tá? Não fez exame, vai fazer. Não sabe quem são as 3 pessoas que vai te esperar no hospital? Isso é muito presente, né? Quando eu tô dando mentoria só para mulheres, eu peço para elas colocarem uma lista de coisas que elas sentem que elas são. Que elas sentem. Não é defeito nem qualidade, que elas sentem que são. Eu nem falo qualidade, porque senão vai falar corajosa, extrovertida. Eu falei, não, eu quero uma coisa mais profunda. Né? Escreve uma frase. Eu sou uma pessoa que gosto de escutar. O que eu escreveria de mim? Eu gosto de tomar café, conversando, tomando café. Esse café aqui já tá frio faz tempo, mas eu tô tomando, vocês estão vendo, né? Eu vou tomando, gente, eu vou tomando. Eu sou essa pessoa. Eu gosto do orgânico. Eu me conecto com Deus quando eu vou pro meio do mato, né? E eu dou conta só quando eu fico horas olhando pro céu. Horas! O meu marido falou assim, lá vem você com esse time-lapse. Então, assim, eu fico horas trabalhando. Eu fico horas limpando a minha casa. Por que eu não posso ficar horas contemplando um dia, né? Contemplando, ter horas para gastar, contemplando, refletindo. Tô falando muito isso, refletindo, ruminando, aplicando. Refletindo, ruminando, aplicando. Eu tenho mania muito de fazer isso com chuva. Com chuva, tem gente que fica muito reflexivo, Começou né? a chover, nossa, eu saio de mim. Ai, eu gente. vou pra janela e eu fico assim, ó, eu debruço na janela e eu fico olhando a chuva cair. Enquanto tiver caindo, você tá lá. A alma sai do corpo fácil. Gente, e ali eu me perco e fico vendo a chuva, concentrando o barulho. Você não entra num momento de calmaria, Demais. O seu corpo relaxa, o seu cérebro descansa. Se eu pudesse deitar na cama e ter a janela aqui em cima, com certeza. Teto igual o carro, né? Igual o carro, sabe? Eu deitava assim e ficava vendo a chuva, aquela paisagem, infelizmente não dá.
Você tem que ficar em pé, vendo a janela ou uma sacada. Sim. Então, a chuva, pra mim, eu contemplo. Você escreveria isso? Escreveria. Eu sou a pessoa que gosta da chuva. Eu gosto de analisar a chuva, como que a gota cai. Aí, E olha aí eu que fico delícia. assim. E eu fico boba, eu saio de mim ali, ó. Você sabe que isso é um dos exercícios de estimular a criatividade. Aham. E nós estamos ficando sem ideias, porque, na verdade, nós temos... Eu falo que nós somos derivados de Deus, Aham. mas a gente não usa isso, né? Uhum. Então, a nossa mente constrói coisas que não existem, mas a gente não consegue escrever, Uhum. por exemplo, uma lista de 10 coisas que você gosta. De novo, estou generalizando, tá? Uhum. Por quê? Porque dá preguiça de pensar, não é? Ah, não sei. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas, né? Ah, Inclusive a própria IA. Antigamente a gente tinha que ir em biblioteca pra gente procurar o trabalho na faculdade. Nossa, aí tinha que ler, né? Pra E ver. tinha que sentar ali, ó. É. Você entendeu? Você tinha que levar ali realmente uma garrafa de café, uma bolachinha, porque você passava horas na biblioteca Sem municipal. escutar a sua própria voz, né? Porque você não podia falar. Abrir a boca, senão você levava uma chinelada. E E- hoje? Hoje você tem isso daqui, ó. Você tem celular, você tem IA, né? Google, mais enfim. ferramentas de pesquisa, mas na verdade ela está se transformando numa ferramenta de fábrica de robôs. De robôs. E a IA tá transformando a E gente que faz a nisso. gente ficar muito na nossa zona de conforto. Por quê? Eu estou aqui. Ah, você quer que eu fale o meu sobrenome? Peraí, eu já pego aqui. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que ir lá, pegar uma enciclopédia. E nem é tão antigamente assim, né? Não. Tipo, quando eu falo de apreciar, a pausa, a vontade de não falar a palavra insano, e eu vou repetir muita coisa para que você não esqueça. Eu não tenho intenção, Jéssica, de ser insana. Quando a pessoa fala assim, ai, minha rotina é insana, já tô passando em outra calçada, tá? Já cai fora. Não, você tá gostando que a sua rotina é insana? Será que seus filhos estão gostando? Mude, né? Será que seu marido que dá... Imagina morar com uma mulher insana. Ah, não. Já me dá fraqueza. Eu tenho fraqueza, inclusive isso daí é generalizando. Não tem energia, não tem Thaís, energia. eu não consigo. E assim, como você me conhece, você sabe disso. Thaís, eu não consigo ficar próximo de pessoas desse jeito. Isso me dá uma fraqueza na alma. Então, como que fala? Cai a frequência. Nossa. Caiu a frequência. E eu sou uma pessoa muito agitada, então cair a minha frequência não é legal pra mim. Pra mim. Minha energia, A assim, pessoa não dá. deixa você insana. Você Entendeu? você fica... Não. Desorganiza. E aí eu recuso, eu não quero ficar nada insano. Ai, você fala, nossa, Então que eu cansativo conversar com aquela mulher, eu simplesmente coitada. saio de perto. Na francesa. Ai, nossa, e ainda agora mais gestante ainda, o que eu aprendo a sair de cena assim. Ai, nossa, quero ir no banheiro. Você dá uma licencinha pra mim? Uma vontade no banheiro. E já vou no banheiro, entendeu? Eu falo isso também, só que eu nem Saio tô a francesa. Ai, preciso beber uma água, preciso ir no banheiro. E saio a francesa. Porque eu não sou obrigada a ficar perto de pessoas que diminui a minha energia. Você só esses dias falaram assim pra mim. Energia negativa me dá preguiça. Você só cuida de tal coisa? É só? Sabe quando você fala, gente, se ela colocou esse só no começo da frase, eu fiquei ali e eu parei, dei aquela pausa, falei, não tem como continuar essa conversa. Eu tenho essa dificuldade de conviver com pessoa desse jeito. Se ela falou que é só, se você entendo o que eu tô falando, só dona de casa? Só. Ó, gente, não perde energia com... Às vezes é um parente, tá? Parente não, né? Deus não erra nossos parentes, amém pelos parentes. Mas dá pra você desviar. Dá. Entendeu? Dá pra você se respeitar. Porque cuidar de um filho hoje, cuidar e maternar, dá mais trabalho do que fazer uma faculdade. Com certeza. Dá muito trabalho a criança parar. Aqui, ó, a gente voltou de viagem ontem. O Benjamin inventou que queria assistir um filme e fica. E pergunta toda hora do filme. E tava agitado demais. Eu falei, gente, eu preciso fazer essa criança voltar pro corpo e dormir. Porque amanhã tem aula. Fazer de tudo pra não dormir tarde. Gente, vamos baixar as luzes. O ambiente, a mulher, ela foi feita pra mudar o ambiente para bom e para ruim, tá, gente? É.
E aí, essa coisa do contemplar, se conhecer, desacelerar, o nosso mundo, o nosso país está doente. Inclusive, estão querendo mudar. Eles não mudam por causa do marketing, né, gente? É. Talvez vai ser ruim para o marketing. Mas, quando a gente fala de saúde mental, na verdade, nós estamos falando de doença mental. Saúde mental. Ó, o Brasil, de novo, é o mais ansioso É o do mais. planeta. E aí, você acha que eu tô falando besteira de dizer que as mulheres estão ficando insanas e insuportáveis? Sendo que nem casamento tá rolando mais, né? Então, os homens não estão dando conta da gente. E aí você vai falar que, ai, meu marido, ai, o meu dedo podre. Não. Ah, Às sério? vezes a gente precisa dar uma equilibrada, né, nas E tem que nossas ter coragem, emoções, né? Tem que ter coragem de falar, não vou assumir este cliente Aham. hoje. Não vou, eu vou fazer um bolo. Thaís, mas eu não dá faço dinheiro. também Não toxina botulínica, eu sou da faz. parte da estética, né? Tá todo Thaís, mundo te querendo, né? mas aqui, quantas pessoas que, por exemplo, família, quantas pessoas que é família e que queria fazer algum procedimento e assim, na francesa, você joga um valor um pouquinho mais alto e a pessoa não vai querer e pronto, É ela o não seu aceita e tempo. tá tudo bem. Por quê? Porque às vezes você fazer algo em algum parente ou naquela pessoa que tem essa energia negativa não vai ser legal pra você. E você não precisa brigar com ela. Você não Não. precisa fazer inimizade, né? Vai ter um café falando só de família tóxica. Não Tá bom, precisa. gente? Tem as armas que você consegue utilizar no seu dia a dia pra você dar uma leve afastadinha e pronto. E ser agradável, não ser a chata, insuportável. Entendeu? É a mesma coisa. Cliente que às vezes, ai, foi fazer um botox. Nunca tinha pego, às vezes, um vasinho. A cara inteira tem vaso. A cara inteira de veia, cara. Você. Demora mais, né? Então, não. A cliente, às vezes, infelizmente, por mais que você tenha noção da anatomia, você não tem 100% controle de nada, né? Sim, sim. Aí você vai lá, faz um botox e às vezes fica um roxinho. Sim, E aí a pessoa pronto, acha acabou. que, nossa, destruiu a cara. Não, filha, É, calma. é. Isso é um vasinho porque a sua cara inteira, o seu corpo tem veia, graças a Deus, amém. Né? Aí você tem que dar uma aula, né? Então, se tipo, você tá fazendo aí 10 anos de botox, nunca pegou um vasinho, que bom, Sim. hoje eu peguei, infelizmente. Então, tem cliente que às vezes acha Que ruim você disso, tem que que demitir, pegou. né? Sem querer. Ai, eu demito. É. Eu demito rindo, brincando, tchau. Tchau, Não obrigada, tô fazendo beijo. mais. Mais uma vez uso a desculpa da maternidade. Ah, tô grávida agora, não tô fazendo. Tô curtindo a não tô... maternidade. Isso, Você gente, tem entendeu? coragem. Agora, se tudo pra você tem que pegar, 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 analisa aí. Eu gosto muito de fazer bolo de banana com especiarias. E isso leva tempo. E é neste momento que eu fico perguntando pra mim mesma. Esses dias falaram assim pra mim: qual que é o significado do seu nome? Aí eu falei: pesquisa aí, que eu. Tô com preguiça. É meio assim, né? Eu já me achando com o meu nome. Aí a pessoa falou assim: fala, né? Qual que é? Porque você gosta tanto dessa coisa de nome. Eu falei: é meio se achante, mas vê aí. Aí a pessoa falou assim pra mim: Thaís, você pedir pra pesquisar só porque fala que é que deve ser contemplada é mais arrogante ainda. Mandar pesquisar. Então, fala o significado do seu nome. Eu tô falando isso, mas eu fiquei pensando da pessoa respondendo isso pra mim, eu lavando louça. Ela me chamou de arrogante, mas eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Agora eu preciso ressignificar o meu nome, porque tem Machado também, né, no meu nome. Então eu tenho que o meu cortar. tem Ferreira, sabia, né? Ferreira? Por isso, e o Ferreira, ele é do ferro. Que então é o ferro. Então, que é a pessoa extremamente forte e tudo mais. Então, resistente. assim, a junção de tudo faz jus, realmente. Faz a Jéssica. Faz eu ser quem sou. Entenderam, gente? Como que a gente, volta ao mundo, muitas lições, esse é o Café Extraordinário. Agora você vai, pra gente finalizar, quem é a Thaís pra você? Vamos ver o que eu tô te vendendo, o que eu tô te pintando. A Thaís, no começo eu tinha muito medo da Thaís, tá, gente? Por ela ser esse negócio aí de comportamental. Por ela ser esse negócio aí meio comportamental, o que acontece?
Eu tinha um certo receio da Thaís. Eu Agora ela chegava, que vai me analisar. Vai. eu olhava assim pra ela e falava assim, o quê? Essa menina tá fazendo análise comportamental de mim, ela vai ver que de bobo e de louco, cada um tem um pouco. É. E ela vai descobrir as minhas loucuras. Eu vou ser revelada. Na verdade, brincadeiras à parte, mas é a verdade, né? Eu até falei isso pra você, por ela fazer psicologia e tudo mais. Eles têm as ferramentas que eles conseguem fazer análise da pessoa. E isso, às vezes, nos fragiliza. Uhum. Então, no começo eu ficava assim, nossa, o que será que a Thaís tá pensando de mim? Qual imagem será que eu tô passando pra Thaís? Porque eu sou agitada. Eu sou extremamente agitada e pudera, né? De manhã odonto, de tarde hospital. Só de estar no hospital a pessoa já não é muito certa. É, muito certo. Só de ser enfermeiro você já não é É. muito certo. E professora à noite. Então eu já chegava agitada. Então eu falava assim, que será que E ela às vezes até do plantão, É. né? E a Thaís, desde o início, muito carinhosa, muito atenciosa, e a energia bateu, porque eu sou dessas. O santo bateu, nosso santo. Sabe aquela. Tem até uma música, né? O nosso santo bateu? Bateu, graças a Deus. Então eu só ficava preocupada, falava assim, nossa, mas a Thaís. E a gente sempre foi assim, uma pessoas que a gente conversa com o olhar, né? Muito profundo e tudo mais. É. Eu falava assim, o que será que a Thaís tá olhando em mim? O que será que ela tá pensando de mim? Mas, assim, de modo geral, a Thaís, você foi um presente pra nós na faculdade. E, assim, todas as vezes que eu encontro com ela, é sempre uma troca de energia positiva. E é isso que vale muito a pena na vida, né? Quando as pessoas, elas juntam da gente. Quando as energias se atraem. Quando 1 mais 1 forma 2, né? Então, isso daí foi desde o início. Sabe? Tinha esse pé atrás de ficar assim, que será que ela tá pensando? Essa menina? Que será que ela tá raciocinando que eu sou, gente? Será que ela tá achando que eu sou uma maluca? Porque no fundo, a gente é uma maluca. Mas os malucos são mais legais. São super legais. E aí, nisso daí, foi só aumentando, né, a amizade. E aí a Thaís, ela foi aprofundando mais, me conhecendo, eu também conhecendo. Sim. E eu, nossa, e fui assim, apaixonando pelo teu jeito também. Ah, obrigada. Extraordinário. Tomara de que ser. não desapaixone. Não. E essa coisa do extraordinário e mulheres extraordinárias. E isso foi me impulsionando cada vez mais. Em querer ser mesmo extraordinário. E o dia que não tiver extraordinário, ou tá tudo bem, ou então você corre atrás e faz. Corre atrás, firma o corpo, né? Ou apruma. Apruma. Então foi sempre assim. Foi uma amizade muito boa. Obrigada. Foi uma pessoa que chegou pra minha vida, assim, só agregou. Porque eu também fui raciocinando em muitas coisas que você falava. Eu falei assim, nossa, faz total sentido isso. E a gente começou a conversar com mais tempo agora, porque a gente encontrava nos corredores da faculdade e conversava alguma coisa assim, mais profunda. Né? Não é assim uma coisa solta, aleatória que fica. Não, a gente ficava reverbera. Né? E ficava o resto do dia pensando. É isso mesmo. Então, que bom, né? Que eu não te assustei tanto. Mas... Não estou muito, não. Eu tá aqui, né? Mas aí agora com as ferramentas da psicologia só piora, gente. Eu falo assim, nossa, agora ela tá descobrindo mais coisas, tá tendo mais ferramenta na psicologia. O que será que ela tá analisando? Mas você sabe que, o que eu gosto muito nas pessoas que não têm vergonha de ser reais. E você é essa pessoa. Eu sou extremamente transparente. Então, assim, tá num local, quem vai falar primeiro? Eu vou falar primeiro. Eu vou falar o que todo mundo tá pensando, tá, galera? Obrigada, e depois vocês me agradeçam. A Jéssica acaba falando. E o comunicador, ele é sempre muito espontâneo, ele vai na frente, ele é a liderança sem ser, às vezes, sem ser. As pessoas acham que você é diretora de algum lugar, você é a líder daquele lugar. Eu achei que fosse você, não é você? Não. Eu sou a porta-voz, mas é a fulana. É assim. Então a gente acaba conectando. Isso que ela falou é muito verdade, porque a gente acaba semelhante, vai atrair o semelhante. E a pessoa insana não tem semelhança, eu não quero ser. Não tem nem dupla, né, na verdade, né? Não casa. Não, eu não tenho essa intenção. Se a pessoa quiser conversar comigo para deixar de ser insana, gente, não é que eu acerto sempre, eu erro muito. Mas o exercício da reflexão com o outro, né,
que você tá fazendo que tá funcionando? Né, Uhum. Jéssica, como que você planejou o seu semestre? Ela tem planejado o semestre. Acho que eu preciso ser um pouco mais assertiva no meu planejamento. Né? Aham. Então, assim, aprender, ter coragem de aprender. Já que a gente gosta tanto de ensinar, será que a gente tem coragem de aprender? Então, eu aprendi bastante com ela. E também Inclusive, tá que eu tô aberta, sem né, veia. pra isso. Eu tô sem veia. Ah, Ela que credo. falou, Thaís, cadê sua veia? Não tem veia. Não tenho veia. Não adianta nada ficar correndo e não fazer musculação. Mas calma que Isso. vai dar certo. Logo vocês vão ver minhas veias. Já dilata. É. Jéssica, Laurinha, Laurete. muito obrigada. Já chega. Já chega. Eu tenho certeza que você tá também ansiosa pra ver a carinha Tô. dela. Eu sei que eu vou parir o meu marido. Você já viu no 3D mais ou menos, né? Não, nem 5D. quis. É? Falei assim, deixa só no normal. Hoje, inclusive, é dia de ver ela. Mas assim, ela é toda delicada, toda narizinho empinadinho, boquinha. Vai ser outra Jéssica. Eu vou ter que Vai. fazer um podcast. Vai ser antes da Laura e depois da Depois Laura. Porque realmente a gente vai se transformando. Vai. E que bom. E eu falei pro meu marido, pode vir sua cara, mas o gene vai ser meu. Já você que lute. Você que lute, querido, com as suas mulheres. Gente, chegamos ao final do nosso café extraordinário. Deixa eu ver se eu esqueci de dar algum recado ou falar alguma coisa. Não esqueci aqui o meu roteiro. Vou deixar o roteiro para vocês depois, no final. Tá bom? Amei trocar com você, Eu Jéssica. também. A gente troca sempre, mas agora é público. Essas trocas genuínas. Grava isso de se esticar, de romper. A gente precisa ter coragem, né? De Sim. fazer certas coisas. E você é uma pessoa corajosa, uma mulher extraordinária. Ela aprendi a ser extraordinária, gente, com Né? Thaís. E tenho certeza que a gente vai trocar muito ainda. Ai, se Deus quiser. É porque é cronometrado, gente, senão a gente ia ficar aqui até a Páscoa. A gente ia ficar aqui, logo vai ter uns coelhinhos aqui, uns chocolatinhos de Páscoa. E é isso, pessoal. Compartilha. Eu preciso que você comente. Esse é só o primeiro. Comenta tudo que você quiser. Tá? Não, nem tudo, calma. Esse que você tá pensando, você me chama no Instagram e a gente resolve. A Jéssica faz atendimento domiciliar também. Personalizadíssimo. A Jéssica, ela podia ser vereadora, tranquilamente. Tranquilamente. Gente, todo mundo conhece a Jéssica. E eu quero agradecer pelo seu tempo. Deus abençoe seu parto. Você já tem seu plano de parto? Já, é outro podcast esse, gente. Esse já é outro. Plano de parto. Já tem. Nossa, assunto de parto é um parto. E né? sem frescura, né? Sem frescura. Ela vai vir aqui quando ela tiver o parto. contar Eu como que quero foi. saber. Eu quero, porque eu tive parto normal. O seu vai ser cesárea? O meu vai ser normal. Normal. Também, em nome de Jesus. Aí, ó. Vai vendo, vai vendo. Depois eu conto pra vocês como que foi, sem frescura, sem nada. Frescura. Você é o né? nosso corpo, né? Mas o que eu sempre deixo aqui claro, o meu desejo é ser normal, estou fazendo a minha parte. Mas se não coincidir com a vontade de Deus, eu não tenho problema algum de mudar de Não é rota. resistente. Não é resistente. Pronto. É isso que Pronto. eu acho que tem que ter essa leveza, né? Não, flexível Tem não que ter- sofre tanto. Não. Sofre Então, menos. assim, faça a sua parte, tô fazendo a minha parte, tô me cuidando, quero isso. Se der, ótimo. Eu sou agitadíssima, não vai dar pra eu ficar com a barriga cortada. Mas, se eu tiver que virar ali, mudar a rota, também faz Já- parte da Você vida. já criou o plano B. Já. E o C também pode vir, que a Pode gente dá um vir jeito. todos os planos que a gente dá conta. Deus abençoe seu parto. Amém. Obrigada, Deus abençoe sua semana. Amém. A nossa semana, muito né? A obrigada gente pelo vai estudar, convite. trabalhar ainda. Com tudo que você quiser, a gente vai fazer ainda Muito hoje. né? obrigada por estar aqui, por ter Obrigada. me convidado, por eu ser a primeira. Foi né? a primeira. A primeira, eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui. É muito gostoso. É muito É bom, gostoso né? estar num café extraordinário. É bom, né? Seja aqui com todo mundo aqui vendo e ouvindo, ou só ali atrás dos bastidores. No É time-lapse. muito bom. Eu acho que é uma troca de energia muito importante, essencial. Sim. Façam isso com as amizades de vocês. Façam isso É com tão importante. a família de vocês. É o tempo, né? É o tempo de qualidade. Isso faz muito, muito sentido, né? Ainda mais uma segundona depois de estar aqui tomando esse café extraordinário. Não tem como a minha semana não ficar boa. Não, e olha Então- o que aconteceu hoje. Eu tava indo levar meu filho pra escola, 6h45, parou uma professora, que o filho dela estuda na mesma escola que o Ben.
Ela falou assim, tá aí, seu presente de aniversário. Ó, depois eu fico insuportável. Ah lá. Aí eu tenho que ficar conversando muito com Deus. Uma caneca escrito Café da Thaís com a minha foto, chocolate e café, gente. Aí eu falei, já tô indo assim, ó, cheio de confete pra gravar o Café Extraordinário. O Café Extraordinário. Então, obrigada. Até a próxima. Vou trocar com você da próxima vez. Marcelo, obrigada. Hilary, obrigada. O arroba. Arroba, Jéssica. Qual que é o seu arroba? Jéssica Jennifer. Com 2 Fs e 2 Rs no final. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus.